boa tarde, amadas, graça e paz a todas vocês. Hoje a gente estava esperando um frio muito grande, né, pelo que foi falado, mas não foi tanto assim, né? Eu senti muito na parte da manhã, muito. Tava congelando aqui dentro de casa, por mais que se vestisse roupa, não parava, né? E não teve energia hoje de manhã, voltou agora há pouco, né? Então não tinha nem como esquentar, porque eu entro debaixo das cobertas, taco o secador lá e esquenta bastante embaixo das cobertas, né? E dá para esquentar o pé, né? Mas hoje não tinha. Mas foi muito bom, foi um tempo muito precioso, né, poder ficar, quietinha, longe, né, dos barulhos, tudo que às vezes tem por aqui, né, em relação a estar com alergia, tudo, né. E assim, eu já sabia que ia faltar energia, né. Então, porque avisaram antes, né, o CPF, ele avisou antes. Então eu já me programei, falei assim: "Olha, vai ser um dia, né, que eu vou poder ler bastante, né, estar na presença de Deus, ouvir ao Senhor o que ele tem para falar, né". E meu esposo saiu para trabalhar, graças a Deus hoje eu voltei a fazer o pilates, né, que tinha parado por conta da cirurgia. E aí eu falei: "Ai, ele vai trabalhar, vou ficar aqui sozinha, vou, né, me matar de comer meus livros, né, e a Bíblia". Quando eu sentei, vocês não acreditam. Aí o cara que limpa aqui o sítio, tudo, ele ligou a roçadeira e veio do lado da minha casa. Eu falei: "Não, senhor, não. Essa pessoa, ela podia pegar o Mursa inteiro para roçar, mas ela tinha que vir roçar hoje do lado da minha casa, com esse barulho, e eu querendo aqui ter esse silêncio maravilhoso, né, para mim poder estar aqui com o Senhor, tá orando". Daí, de repente, eu falei: "Não, nada disso vai me tirar da presença do Senhor. Senhor, que o Senhor tape os meus ouvidos e eu possa ouvir só a sua voz". Gente, é inacreditável. Eu não sei quando ele terminou de roçar. Eu não sei. Eu só sei que eu fui ver ele, era 11h30, a hora que o meu esposo, chegou para almoçar. Ele estava na parte de trás da minha casa, mas eu não ouvi nada, eu não vi o tempo passar, eu não vi nada, né. Eu consegui ouvir e ver o que Deus queria que eu ouvisse nessa manhã e foi bom demais, né. Então é essa decisão que nós devemos escolher, sempre estar na presença do Senhor em qualquer situação que a gente esteja vivendo. Amém? Hoje a gente vai para a lição de número 45, que diz assim: "Não se encaixar pode ser um presente. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão". Isaías 53:10, né? Como eu falo sempre para vocês, vão até lá a passagem, leiam tudo, né? É o Senhor falando sobre Jesus aqui, né? O que iria de acontecer com o nosso Jesus para que se cumprisse, né, a promessa, os planos de Deus para a nossa vida. Fico pensando o que teria sido de Moisés, Esther, Daniel e Paulo se tivessem se encaixado. Por vezes, estar fora do padrão pode ser uma grande dádiva, né? O Senhor, às vezes, ele nos chama para estar fora do padrão de muitos, né? E às vezes a gente se sente desconfortável por não estar padronizada, né, ao mundo, ao que o povo está vivendo nesse momento, ao que as pessoas estão falando, no que elas estão discutindo, como estão se vestindo, o que estão assistindo, né? Então ele fala assim: olha, que pode ser uma dádiva divina, uma grande dádiva, a gente não estar nos padrão desse mundo, porque o Senhor tem um chamado diferente para as nossas vidas. Se José tivesse se encaixado perfeitamente em meio aos seus irmãos, não teria chegado a ser governador do Egito. Precisou ser desprezado, rejeitado, ridicularizado, para então ser arremessado rumo ao seu destino. Tempos antes de lançar a plataforma de ensino Casa de Isabel, tentei fugir de todas as maneiras. Pensava no me encaixar naquele tipo de trabalho. Tinha medo da câmera, sentia-me desconfortável e não queria exposição. Houve muitos momentos nos quais disse a mim mesma: não vou conseguir. Chega, não quero isso. Né? Então aqui é a autora do livro falando, né, que nunca ela quis isso, né? E de repente o Senhor começou a levar ela para esse lado.
né? E então, quantas das vezes, né, eu já também falei isso, eu não vou conseguir, Senhor, me deixa quietinha, me deixa ali, nesse cantinho, me deixa só ali, Senhor, né? Por quê? Porque é mais confortável, né? E em outras situações eu vou ter que ter muito mais dependência do Senhor. Então, por isso, às vezes queremos parar, temos medo do novo que o Senhor está colocando na nossa frente. Por quê? Porque nós não temos controle de nada. Só decidi liberar as gravações e lançar o projeto depois de vencer muitos gigantes internos. No entanto, para isso, tive de entender que, na realidade, não era eu que não me encaixava, mas que Deus havia desenhado algo para mim que eu seria incapaz de viver sem a sua presença capacitadora, né? É aquilo que eu falei. Então, nós vamos para um novo lugar onde o Senhor está nos enviando, um lugar que nós não podemos colocar a nossa mão, onde nós não nos encaixamos como nos encaixávamos antes, lugares onde teremos que tomar decisões e mais ainda, existem gigantes internos dentro de nós, que realmente a gente tem que matá-los para que o novo do Senhor venha, né? O medo, a ansiedade, a intimidação, então tudo isso para que a gente dê um passo a mais no sentido, na direção que o Senhor está nos levando, né? Porque a gente vai depender dele. E isso às vezes quer nos paralisar, porque somos, nesse mundo, somos instigada a fazer tudo aquilo que a nossa mão pode pôr a mão, né? E não viver na dependência do Senhor. Foi então que decidi, vou me submeter a esse processo. O resultado? Hoje, estar em frente a uma câmera já não me causa desconforto. É como se nada estivesse ali, né? Então, quando a gente se submete à vontade de Deus, ele vai terminar o processo que ele começou na nossa vida. A própria palavra diz isso, né? Que a boa obra que ele começou na nossa vida, ele mesmo vai terminar. Porque tanto o querer quanto o realizar vem dele. Então, o processo está nas mãos dele, né? A verdade é que Deus leva a nossa transformação pessoal e a expansão do reino muito a sério, né? O Senhor, ele ouve as nossas orações, ele sabe as motivações do nosso coração e ele leva isso muito a sério, né? Às vezes a gente fala, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Peraí, é uma oração que Deus leva a sério. Então, amém, você orou, eu vou fazer a minha vontade e não a sua. E Deus vai fazer mesmo. Portanto, se ele tem algo em mente para você, o meu conselho é: não fuja. Então, dá para fugir? Você pode se perguntar. Claro que sim. Só que se fizer isso, você viverá derrotada pelos seus gigantes interiores. Então, o Senhor vem e nos mostra, né, um novo caminho, algo que Ele quer fazer através das nossas vidas. E se a gente recuar, voltar para trás, a gente vai continuar com esses medos dentro de nós e não vamos conseguir avançar, né? Na nossa vida particular, no nosso trabalho, na nossa vida como esposa, como mãe, né? Tudo o Senhor tem um processo nas nossas vidas. E aí, se a gente deixa esses gigantes internos tomar conta de nós, a gente não vai conseguir ir para onde o Senhor quer nos levar. Quem me vê agora pode achar que sempre tive todos esses conceitos claros o bastante em minha mente, mas os que me conhecem há mais tempo dirão: ela era bem diferente. Não acordei uma bela manhã transformada na pessoa que sou hoje. Precisei passar por um longo processo de desenvolvimento até compreender o propósito que Deus havia desenhado para mim. E até hoje isso ainda está em andamento, né? Então, quando a gente se submete à vontade de Deus e deixa Ele fazer todo o processo, o que que acontece? Ele vai desenvolvendo, vai nos desenvolvendo, né? E para quê? Para que o propósito dele seja desenhado em mim. Então não existe, acordou de um dia para outra hora, né? Outro dia estava conversando com uma irmã e a irmã falou assim: olha, como é difícil, né, estar fazendo algo, porque às vezes próprios familiares ou pessoas de fora que estão por perto falam assim: você é de um jeito aqui e outro jeito ali. A gente está em processo. Tem coisas que nós estamos caminhando e que o Senhor está gerando dentro de nós, né? A palavra do Senhor fala que eis que tudo se fez novo, né? Nova criação eu sou, né? Na presença de Deus, mas não é assim de um estalar de dedos. Existe um processo na nossa vida.
O texto de hoje diz que Deus, para cumprir o seu propósito na vida do filho, precisou esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Se Deus fez isso com o próprio filho, imagine o que ele faz com nós, que também somos filhos. Então, o Senhor quer nos esmagar e às vezes esses esmagamentos nos traz sofrimento. Só que o Senhor sabe o que ele coloca na nossa bagagem. Ele sabe que aquilo que pesa na nossa mochila vai nos fortalecer lá na frente. Porque, ó, vamos imaginar assim, ó, eu tô fazendo uma caminhada com uma mochila leve nas costas. Tem que ser uma toalhinha para secar meu rosto, só. Tô indo de boa. E aí? Os meus músculos das costas, das pernas, ele está sendo fortalecido? Quantas vezes nós vemos pessoas fazendo caminhadas com pezinhos nas pernas? Para que isso? Por que ela não sai para fazer caminhada sem nada? Porque isso vai fortalecer ela mais. Então, tem coisas que o Senhor coloca na nossa mochila, alguns pesos que às vezes no primeiro momento a gente vai sentir aquilo como um sofrimento, como uma coisa difícil, mas só serve para nos fortalecer, porque a palavra do Senhor diz que nunca Ele nos daria algo maior do que nós pudéssemos carregar. Então, Ele sabe da nossa capacidade, mas nós às vezes somos preguiçosos espiritualmente. Ficamos numa comodidade que tá bom, não quero mais. Mas espera aí, existe mais para o reino de Deus, existe mais para o Senhor fazer através da minha vida e através da sua vida. E Ele precisa que você se deixe ser capacitado por Ele. Se deixe carregar algo mais, para que mais seja para a glória do Senhor. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus enfrentou um episódio significativo. Foi conduzido ao deserto para permanecer 40 dias em jejum e depois de ser tentado pelo diabo. Né? Jesus foi para o deserto, foi levado pelo próprio Espírito Santo. Veja bem, pelo próprio Espírito Santo. Não foi o inimigo, não foi Satanás que levou ele para o deserto. Foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Para quê? Para que Jesus ele fosse fortalecido, ele tivesse, né, tudo que Deus queria que ele permanecesse firme. E foi o que ele fez. Então, por que nós não nos lançamos nas mãos do Senhor e falar: Senhor, cumpre a tua vontade, cumpre o teu querer. Eu sei que o Senhor é comigo todo o tempo. Então, eu estou sofrendo no primeiro momento, eu sei que esse sofrimento vai trazer algo para glorificar o teu nome, transformando a minha vida de dentro para fora, transformando a vida de outras pessoas que podem estar ao meu lado. Vai surgir algo para o reino do Senhor. Creio que não existia uma nova Creio que não exista uma prova mais dura que o deserto. Aliás, trata-se de um terreno com especificidades que por si mesmas explicam o motivo desse teste ser tão árduo, né? Quando a gente fala de deserto, a gente sabe que é algo difícil, né? Lá não existe água, existe o sol que queima a gente demais, existe a noite que é congelante, né? Existe a areia que é movida de um lado para o outro. Então, no deserto não é fácil, mas nós cremos, né? Que nós temos um Deus que é conosco em todo o tempo. Moisés, em seu discurso de despedida, declara que o Senhor os havia conduzido por todo o caminho do deserto durante 40 anos. Então eu falo isso para vocês, nunca o Senhor nos deixa sozinha, por mais dificuldade que passemos, tribulações, situações, esmagamento, sempre o Senhor é conosco e sempre Ele nos coloca no melhor lugar que poderíamos estar naquela situação. Isso é óbvio, não tem como, Deus é Pai. Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, ou seja, se iriam obedecer ou não aos seus mandamentos. O Senhor queria aprová-los, né? Por isso levou para aquele deserto, para que eles passassem por aquele processo de 40 anos, até o Senhor realmente conhecer a intenção do coração deles, que era de obedecer os seus mandamentos, né? Existem desertos que existem tempos determinados por Deus. Olha, vai passar por esse deserto, mas espera aí, depende da minha vida. Espera aí, eu quero aprender rápido, eu quero perder mais devagar.
Nós decidimos quanto tempo ficamos nesse deserto quando somos desobedientes. Agora, desertos que o próprio Deus nos leva e que ele fala, ó, isso é um processo, isso vai determinado tempo, mas vai acabar, tá tudo na mão de Deus, não tá nas nossas mãos. Isso quer dizer que o povo de Israel foi humilhado e padeceu para que Deus, em seguida, usasse aquela situação como oportunidade para sustentá-los e ensiná-los. Olha só, o Senhor, né? Aquilo que parece desgraça na nossa vida, aquilo que parece vai ser o fim, o Senhor usa para nos sustentar e ainda muito mais para nos ensinar a viver com Ele e por Ele, né? Então, tudo o Senhor usa para a glória do nome dele. Todo aquele sofrimento foi aproveitado pelo Senhor com a finalidade de produzir um caráter aprovado, né? O Senhor quer que nós tenhamos esse caráter aprovado, porque esse caráter nos leva para a proximidade de Deus. Esse caráter faz com que as pessoas olhem para nós e que falam, olha, realmente aquele ali é um servo do Senhor. O nosso caráter tem que ser aprovado por Deus. Consistia em uma prensa para extrair o melhor daqueles seres humanos que não sabiam honrar a Deus. Quando o Senhor nos prensa, né, nos aperta, por quê? Ele sabe que ele pode tirar o melhor de nós. Ele sabe. Só não tira se nós não deixarmos. Se a gente falar, ó, não, pode parar, Jesus tá bom aqui, eu não quero passar por esse processo, me deixa aqui, é o que vai falar o resto aqui. Isso me lembra de uma das parábolas mais belas de Jesus. Em Marcos 2:22, lemos: E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Segundo o texto bíblico, o vinho novo deve ser guardado em um odre novo, por uma razão muito simples. Este é capaz de expandir e preservar o conteúdo em condições apropriadas. Olha só que interessante isso. Então, o que que acontece, né? Ontem eu estava lendo tudo essa passagem aqui e o Senhor falou assim ao meu coração: vocês no outro encontro, vocês não falaram de vasilhas vazias? Tem gente me trazendo meias vasilhas, estão meias cheias. E eu não preciso disso. Eu preciso de vasilhas novas, vasilhas vazias. O vinho novo eu vou espremer vocês, para que vocês saiam puro vinho, né? Aquele que está cheio de fermentação, gostoso, que vou colocar em odres novos. Eu preciso de odres novos, vasilhas vazias, para que eu possa preencher com esse vinho novo, para quê? Para que você e eu possamos expandir e ainda preservar a qualidade que tem dentro de nós. O Senhor fala que Ele quer nos expandir, Ele quer nos tirar da nossa zona de conforto. Ele tem algo novo para trazer, um vinho novo, mas com odre novo, um odre vazio, para que possa expandir. Porque se eu entrego uma vasilha meia cheia, um odre meio cheio, um odre meia boca, ele não é tão velho, mas não é tão novo. Não vai adiantar o que o Senhor tem para derramar. Não vai. Não vai, porque vai expandir, vai estourar. A gente não vai ter a capacidade de guardar, de reter aquilo dentro de nós, né? Para depois jorrar, multiplicar, né? Compartilhar com outros aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Vai estourar muito fácil. Há pelo menos duas verdades aqui a serem destacadas. A primeira é que o vinho é produzido pelo esmagamento da uva. Caso você se deixe esmagar pelo processo de Deus, a ponto de ser aprovada no teste do caráter, o novo vinho será produzido na sua vida. Olha lá, nosso caráter vai mudar. O Senhor vai esmagar e o novo vinho vai ser produzido na nossa vida e mais, nós vamos ser aprovados por Deus. E é isso que nós desejamos, é para isso que estamos nessa terra, para obedecermos os mandamentos do Senhor, pregarmos a palavra, sermos um testemunho vivo do que o Senhor fez na nossa vida e para sermos aprovados pelo nosso Deus. A segunda, porém, está relacionada à primeira. O novo vinho não se encaixa neste velho arcabouço.
Por isso, você sofrerá uma sensação de deslocamento. Quando o Senhor nos chama para fazer algo novo, a gente vai ficar desconfortável. A gente não vai se achar logo de primeiro momento, ai, vamos lá. Não. A gente vai se sentir desconfortável. O Senhor está nos mudando de uma área para outra, está nos enchendo de algo novo. Isso vai fazer com que a gente expanda com a presença dele. Nesse momento, deverá tomar uma decisão. Olha só, nós podemos tomar essa decisão: preservar a velha estrutura ou dar espaço à nova para poder expandir. Olha, o Senhor coloca um poder de decisão na nossa vida quando Ele vem com algo novo. Ou a gente continua vivendo por o velho, continua fazendo as mesmas coisas novamente, inserida na mesma forma de ser, ou a gente dá espaço para o novo, para expandir. Isso daqui foi uma resposta de oração para a minha vida hoje, maravilhosa, né? Por isso que eu falo para vocês, se eu mostrasse para vocês aqui na minha frente, né, o que eu tenho dos meus papelzinhos marcado, as perguntas que eu faço com Deus, né, eu deixo tudo marcado, e a hora que o Senhor me dá uma resposta, eu bato o olho e falo: Senhor, é para essa pergunta que eu fiz para o Senhor. E foi exatamente o que ele falou para mim. Ou você fica apegado ao velho, hoje a minha garganta tá bem seca, né? Insere coisas que já foram tiradas, insere novamente, ou você pode se expandir. Você quer expandir e expandir pelo reino, para a glória de Deus, daquilo que eu estou falando para você, né? Eu volto a me lembrar de uma palavra que o Senhor me deu bem no começo desse livro sobre aborto. Há aborto espontâneos, há abortos naturais, há abortos que nós mesmos causamos na nossa vida. Nós mesmas causamos. Há abortos que são feitos por outras pessoas. No reino de Deus não há o aborto, só há vida, só há geração de vida, só há geração do novo. Então, por que eu vou preservar a estrutura velha? Eu vou dar espaço para a expansão do reino. Muitas mulheres fracassam em cumprir o propósito de Deus porque resistem ao odre novo. Querem o vinho novo. O vinho novo todo mundo quer, mas dar o odre novo para o Senhor, isso é que é difícil. Acostumaram-se tanto com as vitórias passadas, com as antigas maneiras de atuar ou com o conforto que a máxima, o vinho velho é melhor, né? Porque é isso que se fala no mundo sobre o vinho, né? Sobre a bebida. Quanto mais velho o vinho, melhor o sabor, melhor o gosto, né? E aqui associa isso. Ah, no passado foi tão bom. Ah, eu quero igual estava no passado. Esses dias eu ainda estava conversando com meu irmão, né? Meu irmão, ele acho que é 6 anos mais novo que eu. E ele não é cristão ainda, mas eu creio que em nome de Jesus, eu e minha casa, minha família, vamos todos ser salvos pela glória de Deus. E eu falava para ele: olha, a partir de agora, na idade nossa, o que acontece? A gente tem que receber o novo do Senhor, porque se a gente ficar apegado às coisas do passado, a gente vai paralisar, vai estagnar e só vai viver daquilo. E viver do passado é terrível, porque o meu corpo, o meu físico já não consegue mais fazer o que eu fazia no passado. E como eu venho falando para vocês, não é há 4, 5 anos atrás. O que eu consigo fazer hoje, há 1 ano atrás eu fazia de outra maneira, né? Então a gente tem que se organizar, se alinhar ao nosso novo tempo com o Senhor. Para quê? Para que a gente continue avançando e não retrocedendo ou estagnado. Não viva do passado, aprenda com ele para ser capaz de seguir em frente. Então eu aprendo com algumas coisas do passado, mas eu vou seguir em frente. Adapte-se às novas estruturas para receber o vinho novo. Eu tenho que me adaptar, porque o vinho novo vai chegar, mas com a chegada do vinho novo, eu tenho que tomar atitudes, posições, ter uma nova vida de acordo com o vinho novo que está chegando.
E não se esqueça, não se encaixar pode ser um presente de Deus. Eu não me encaixo em muitos lugares que antes eu me encaixava. Hoje, realmente, a minha palavra é sim, sim, não, não, porque a palavra de Deus me ensinou que deve ser assim e eu tenho que obedecer. Então, não vou me encaixar em tudo. E glória a Deus, não que eu vou passar por cima de todo mundo, eu vou pisar em todo mundo, né? Não. O não se encaixar de Deus traz paz ao meu coração. E quando eu me encaixo as coisas de Deus e talvez fale não para as coisas do mundo ou para coisas que eu sei que não vão se encaixar, só glorificam a Deus. Eu coloco o Senhor em prioridade na minha vida e, consequentemente, as situações que falam, olha, ela não está se encaixando aqui, vão acabar entendendo que aquilo é uma obra do Senhor e não minha. Então, eu honro a Deus e o Senhor realmente faz o que Ele tem para fazer. E isso é bom demais, porque nós estamos nos encaixando naquilo que Deus quer que a gente se encaixe, né? Não estamos mais aos padrões desse mundo, né? Eu acho que é em Romanos 12 que fala assim: não se amoldei às coisas desse mundo, mas renovai a vossa mente. Então, não vou viver num padrão desse mundo. Talvez eu nem viva no padrão que era estabelecido antes de Deus para minha vida, porque Deus está me levando a viver um padrão novo. Ele está derramando um vinho novo na minha vida, mas eu tenho que entregar um odre novo, uma vasilha nova para que ele derrame esse vinho, para que expanda para o reino dele. Então, muitas das vezes, quando alguém, né, não tiver de acordo com você, ou você não estiver de acordo, lembre-se dessa palavra, né? Não estamos nos encaixando. Mas será que se encaixa nos planos de Deus? Se encaixar, então amém. Não temos mais que falar mais nada. Amém, amadas? Senhor Deus, somos gratas a Ti, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que vem ministrar aos nossos corações, Senhor Deus, que o Senhor tem trazido um algo novo, Pai, para as nossas vidas, Senhor. Obrigado porque o Teu Filho amado, Senhor, obedeceu ao Senhor, obedeceu até a morte de cruz, Senhor Deus, para que nós hoje pudéssemos sermos chamadas de filhas também, Senhor Deus. Pai, por isso eu peço a Ti, Senhor, que as minhas irmãs também possam fazer essa oração, Senhor, que o Senhor nos esmague mesmo, Senhor, para sair de nós, Senhor, o mais puro que seja, Senhor, do Teu azeite, do Teu vinho, Senhor Deus, da Tua sabedoria, Senhor, de tudo que provém do Senhor, Pai, porque o Senhor sabe, Pai, que quando nós nos submetemos ao Senhor, Pai, o melhor vem, Pai, e eu quero mesmo estender as minhas mãos, Senhor, e declarar ao Senhor, eis-me aqui, Senhor Deus, eu desejo, anseio receber o Teu novo, Senhor Deus, e eis-me aqui, totalmente vazia de mim, Senhor, para ser cheia pelo Senhor, Pai, pela Tua vontade, o Teu querer, Senhor, os Teus mandamentos, os Teus preceitos, Senhor Deus. Pai, nos enche completamente do Senhor, Pai, para que possamos ser preparadas, Senhor Deus, para o Teu novo que vem nos expandir, nos faz levar, Senhor, para territórios novos, Senhor Deus, aonde o Seu nome vai ser glorificado, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece, Senhor Deus, nos faz caminhar, Senhor, mais e mais, Senhor, para alcançarmos, Senhor, a corrida, os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa palavra, por mais essa passagem, Senhor, que possamos estar totalmente disponíveis, Senhor, a ouvir a Tua voz e ser preparadas pelo Senhor, enviadas pelo Senhor, Pai, a nos encaixarmos, Senhor, aonde o Senhor deseja nesse momento, o tempo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, que cada uma de nós, que a minha vida, a vida das minhas irmãs, Senhor, elas possam olhar e ouvir também do Senhor, aonde elas se encaixam, para onde o Senhor as tenha chamado neste momento, Senhor, que elas estão vivendo, Senhor. Cada uma de nós tão diferentes umas das outras, Senhor, mas servimos esse Deus maravilhoso que Tu és, Senhor, que nos encaixa no Teu propósito, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.